Vamos começar, pessoal, a nossa oitava aula, onde vamos resolver um pórtico rotulado, ok? Então, o pórtico que nós vamos estudar é esse aqui com todos esses carregamentos, né? No geral, a gente sempre escolhia um, mas nesse caso também nós vamos trabalhar com todos os carregamentos. O carregamento 1, essa carga de 10 toneladas, uma carga concentrada atuando aqui em C, né? Temos o carregamento 2, esse carregamento distribuído, né? De forma constante, né? De 1 tonelada por metro. O carregamento 3, esse carregamento distribuído atuando aqui nessa coluna AB. Esse carregamento triangular atuando aqui em cima em CD e esse momento aplicado aqui nessa rotulação, ok? Eu coloquei esses carregamentos, não foi aleatório não, pessoal, foi bem calculado para que vocês não fiquem com dúvida com relação ao vetor carregamento, né? É uma estrutura bem interessante, bem fácil, não tem nada de complicado, mas tem muita gente que tem medo por sair do padrão, né? Então nós temos duas rótulas, uma aqui em C e outra aqui em E. Tá entendendo, pessoal? Eu espero que vocês entendam essa notação de rotulação que vocês estão aqui, ó. Eu tenho uma rótula aqui atuando em C, né? Então significa dizer que esse ponto C ele é rotulado, ou seja, essa barra AC e essa barra CD, você fez um furo numa, fez um furo na outra e colocou um pino. Então as duas ficaram rotuladas. Esse rótulo aqui, ele é diferenciado. O que é que está acontecendo nesse rótulo? Esse rótulo, você pega essa barra DEF, ela é uma barra contínua, uma barra inteira, tá entendendo? Aí você furou nesse ponto E e colocou essa barra BE, ok? Articulou essa barra BE. Então são duas notações diferentes. Eu espero que vocês entendam essa notação. Caso não esteja entendendo, a gente mande um recado para mim, ó, não estou entendendo, que a gente tenta fazer de uma forma que seja mais didática, ok? Então essa é a nossa estrutura. A partir dessa estrutura, pessoal, vamos determinar o nosso sistema de referência, ok? Então vamos determinar nosso sistema de referência. Então vamos inserir placas e apoios, né, nessa estrutura. Perceba que nessa estrutura eu vou colocar toda a vida nos nós internos, né? A gente vinha colocando chapa para travar essa estrutura na rotação. Sendo que nesse caso, pessoal, eu tenho um nó C, ó, que ele é uma rotulação. E vocês sabem que aonde nós sabemos os esforços, não há necessidade de colocar nem chapas nem apoio, ok? Então nesse caso, nessa rotulação, eu sei o valor do momento. O momento vai ser zero, tanto para ser início da barra CD, como para ser final da barra BC, ok? Então eu sei que o momento é lá, então não preciso colocar uma chapa em rotulação. Aqui em E eu também tenho uma rotulação. E aqui eu sei que tem um momento aplicado. Então eu sei o valor do momento nessa chapa, né, nessa rotulação, nessa barra BR. Mas perceba, pessoal, que essa barra FD ela é inteira. Então perceba que o E, em se tratando do final da barra BE, eu sei o valor do momento, né? Então não há necessidade de colocar uma chapa aqui no final da barra BE, mas essa barra DEF ela é inteiriça, então ocorrerá uma rotação aqui em E, tá entendendo, pessoal? Então eu tenho que saber qual é essa rotação. Então há necessidade de eu colocar uma chapa aqui, ó. Não é pegando o E proveniente do final da barra BE, não, é pegando o E que pertence a essa barra inteira FED, ok? Então na hora de eu dar rotação unitária, esse ponto E vai girar, mas esse giro, esse momento não vai ser transmitido para essa barra aqui, já que ela é rotulada, né? Na rotulação você libera as rotações.
Aqui em D é um nó interno, então eu preciso de uma chapa aqui. E aqui em B também é um nó interno, então eu preciso de uma chapa. Então, com relação às chapas, são essas que a gente definiu. Ok? Agora vamos para a questão dos apoios. Perceba que essa estrutura ela tem uma deslocabilidade externa, ela tende a sair, ou seja, com o carregamento, imagina aquela força de 10 aqui aplicando, tá vendo? Ó, aqui em C, essa estrutura tem essa tendência aqui, ó, de vir para aqui. Então, esse deslocamento linear que acontece nessa estrutura, né, a gente tem que impedir. Então, ocorre a necessidade de eu colocar um apoio aqui em D, pessoal, impedindo que ele se desloque na horizontal. Ok? E perceba também que em E eu preciso também colocar um apoio, porque da mesma forma que o D tende a deslocar para direita ou para esquerda, dependendo do carregamento, o ponto E também. Então eu preciso ter um apoio aqui. Não é que eu preciso ter, eu tenho que ter, pessoal, para eu poder ir para a tabelinha dos esforços e poder achar as deformações, porque se eu não colocar esse apoio, o que é que acontece? Na hora que eu der a rigidez dessa chapa em D, ou seja, aplico uma rotação, essa aqui não vai girar, mas ela pode deslocar, ou seja, eu tenho que colocar um apoio aqui para poder garantir que não tenha esse deslocamento lateral. Então, para eu poder utilizar a tabelinha, é melhor eu utilizar esse apoio. Nós vamos fazer um outro exemplo, pessoal, que eu não vou travar uma estrutura da forma correta, mas mesmo assim, com muito trabalho e muita dificuldade, eu consigo achar a matriz de rigidez, né? Obviamente que eu vou colocar um negócio mais simples, porque vocês vão perceber que esse travamento que a gente está fazendo, basicamente é para ir para a tabelinha daqueles esforços. 4 aí sobre L, vai 2 aí sobre o quadrado, 6 aí sobre L ao quadrado, 12 aí. Basicamente é isso, ok? Então pronto, neste caso, essa minha estrutura está travada. Então qualquer esforço que eu precise dar para ter uma deformação unitária, está lá na tabelinha, vocês vão verificar. Ok, pessoal? Então vamos enumerar. Aqui vou trabalhar como sendo a chapa 1, aqui como sendo a chapa 2, aqui como sendo a chapa 3, apoio 4 e apoio 5. Ou seja, eu vou trabalhar com a matriz de rigidez 5 por 5. Ah, professor, eu não preciso travar essa estrutura com relação ao deslocamento linear na vertical? Não, porque nós vamos continuar não levando em consideração os esforços normais. Então percebo que para o ponto C ou o ponto B subir ou descer, eles vão ter que tracionar a barra AB ou a barra C. E nós não estamos levando em consideração. Ah, professor, mas eu posso resolver essa estrutura considerando os esforços normais? Pode, mas aí vocês vão perceber, pessoal, que eu vou deixar de trabalhar com a matriz 5 por 5 e vou trabalhar com uma matriz o que, ó, 3, 5, 5 com mais 3, 8, aqui com mais 3, 11, ok? Uma matriz 11 por 11. Isso a gente vai deixar para o computador fazer, porque dá muito trabalho para a gente. Então, quando a gente define esse sistema de referência, o que é que acontece? Nós estamos definindo quais são as incógnitas do nosso problema. Então, quais são as incógnitas do nosso problema? Ou seja, como eu coloquei uma chapa aqui em B, na resolução do sistema eu vou achar a rotação em B, proveniente da chapa 1. Como eu coloquei uma chapa aqui em E, eu vou ter a rotação em E, ok? Ah, professor, mas a rotação em E é igual à rotulação? Não vai ser, pessoal. Perceba que isso aqui está rotulado. Quando isso aqui se deforma, isso aqui pode ter uma rotação, mas é completamente diferente, ok? Então, neste caso, eu vou colocar como um exemplo a gente definir a rotação aqui, ó, nesse ponto que eu vou chamar de E',
a rotação aqui nesse ponto que eu vou chamar de C' e a rotação aqui que eu vou chamar de C2'. Ok, pessoal? Então isso eu tenho que calcular, porque essas rotações, se pode fazer isso aqui no F2, elas vão ser diferenciadas. Então lá no final eu vou utilizar as equações que eu achei, as ações de extremidades que eu achei nessas barras, e eu consigo equacionar a rotação, e eu consigo determinar a rotação aqui em C', um coconésimo, né, da barra CD, e em C2' um coconésimo da barra BC. Ok? Então você vai ver que é bem interessante esse exercício. E eu também vou querer a rotação aqui em E, que vai ser completamente diferente da rotação que eu vou encontrar no E na resolução do sistema, já que E é uma incógnita, a rotação de E é uma incógnita, já que eu coloquei uma chapa, enumerei como sendo a chapa 2, é a nossa segunda incógnita. A terceira incógnita vem da chapa 3, que vai ser a rotação de D. O apoio 4, então eu vou ter um deslocamento em X de E, e o apoio 5, o deslocamento em X de D. Essas são as incógnitas do meu problema. Entendeu, pessoal? Então vamos resolver isso aqui e no final vamos definir quais são os valores das rotações. E', um coconésimo aqui da barra BE, C' e C2', ou seja, no início e da barra CD e no final da barra BC, né? Usando as ações de extremidades, que são muito importantes. Segundo passo, determinação do vetor carregamento. Ok, pessoal? Neste caso, pessoal, como eu vou admitir todos os carregamentos, então eu já vou fazer o vetor devido ao carregamento externo já com a estrutura toda. Aí vamos calcular carga por carga e depois vocês vão ver que o vetor carregamento nada mais é do que a resultante das reações atuando nas chapas e nos apoios, ok? Então vamos lá. Primeiro, essa carga aqui de 10 toneladas atuando aqui em C, né, pessoal? Então, perceba que nesse caso, aqui em D, eu tenho um apoio, ok? Então, o que acontece? Essa carga vai ser transmitida por essa barra e toda ela vai ser anulada por esse apoio aqui. Ou seja, se eu tenho uma carga de 10 toneladas, esse apoio vai reagir com uma carga também de 10 toneladas, ou seja, de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto, porque é uma reação. Ok, pessoal? Essa carga aqui, ó, perceba que nessa carga aqui, nessa barra BE, o que acontece? Eu tenho dois carregamentos atuando na barra. Eu tenho esse carregamento uniforme, distribuído de 1 tonelada por metro, e tenho esse momento. Então, pessoal, eu tenho que trabalhar com esses dois carregamentos, ok? Então, quando eu tenho esse carregamento distribuído aqui atuando 1 tonelada por metro, a reação desse momento aqui, ó, a reação desse momento devido a esse carregamento distribuído vai ser QL ao quadrado sobre 2, ok? Então vai ficar 1 vezes o vão aqui é 4, ao quadrado 16, dividido por 8 fica 2. Então vou ter uma reação de 2 tonelada metro, ok? Isso devido a esse carregamento distribuído. Eu vou me preocupar com as forças? Não. Por que não vou me preocupar? Porque não tem nada para captar essas forças de reação que estão atuando na vertical. Eu só tenho apoio em D e em E que estão na horizontal. Então não vou me preocupar com essas reações. Ok, pessoal? Então pronto, isso aqui é a reação desse carregamento distribuído. Essa carga de 5 toneladas atuando aqui no apoio, nós fizemos até na sala de aula, né, pessoal, utilizando a equação do elástica, e sabemos que quando você aplica um momento numa extremidade rotulada, se no outro lado tiver um engaste, vai sempre o que? A metade, né, ó, e a metade no mesmo sentido. Se eu aplico 5 toneladas metro no sentido aqui horário,
vem para cá no sentido também horário, a metade de 2,5 tonelada metro, ok, pessoal? Então, eu da mesma forma que na carga distribuída, não vou me preocupar com reação aos momentos, as forças atuando aqui, porque elas estão atuando na vertical e eu não tenho nada para captar ela, beleza? Então vamos lá, essa carga aqui, ó, de 1,5 tonelada por metro, atuando nessa barra vertical AB, né? Aqui vai ter um momento de reação de QL ao quadrado sobre 12, e aqui vai ter um momento também de reação QL ao quadrado sobre 12, ok, pessoal? Então vai ficar 1,5 vezes 4 ao quadrado dividido por 12. Quando vocês colocarem na calculadora, vocês vão encontrar um momento de 2 toneladas metro, ok? 2 tonelada metro. Pronto. Tenho que me preocupar com as forças de reação? Aí sim, porque essa reação que acontece aqui, pessoal, essa reação que acontece aqui, que vai ser, como eu tenho uma simetria tanto no carregamento como na estrutura, né, na arquitetura, eu vou ter a metade. Ou seja, 1,5 vezes 4 dá 6, dividido por 2, então vai ficar 3 toneladas. Então essa 3 toneladas de reação vai ser captada por este apoio aqui, ó. Então aqui eu vou ter 3 toneladas de reação, ok? Então na hora que eu vou fazer, ó, pessoal, nota que eu vou colocar apenas o que, ó, a resultante dos momentos atuando na chapa. Isso aqui nada mais é do que o somatório dos vetores relativo a cada carregamento desse. Pronto. Por último, fica essa carga aqui atuando, né, ó, que vai dar uma reação aqui, ó, de QL ao quadrado sobre 15. Você pode utilizar a tabelinha do professor Libânio, vai dar QL ao quadrado sobre 15. Ou seja, quando você coloca aí, vai ficar 2,1333 tonelada metro. Ok, pessoal? Vou me preocupar com relação à reação de força? Não, porque a força também vai estar na vertical, não tenho nada para captar. Ah, professor, e se eu não levar a tabela do professor Libânio para a sala de aula? Como é que eu vou saber a reação aqui? Por isso que, associado a esse segundo passo, nós vamos trabalhar com essa situação, da mesma forma que nós trabalhamos com um momento aplicado aqui no apoio, né, e verificamos que foi a metade para o outro lado. Então, pessoal, é muito interessante vocês saberem utilizar a equação da linha elástica, né? Porque ela vai destrinchar todos. É trabalhosa? Para alguns casos, sim, é trabalhosa. Por isso que ele não é um método muito utilizado. Mas quando vocês forem fazer resistência dos materiais 2, então vocês vão ter uma prova somente com isso aqui. Então é muito interessante vocês, porque isso também faz parte de análise das estruturas, ok? Então é uma forma bem interessante quando vocês precisam. Não, mas isso aqui eu faço uma equação da linha elástica. Cabo é bom, tá entendendo? Então é bom vocês trabalharem. E eu já coloquei essa disposição de acordo com o carregamento que está atuando na estrutura. Ó. Aqui é um engaste, né? Ó, né? E aqui é um apoio. Então vamos trabalhar com esse carregamento e verificar se realmente vai dar QL ao quadrado sobre 15, ok, pessoal? Então vamos lá. Pronto, vamos começar a trabalhar com essa situação. Antes vamos fazer uma análise com relação às condições de contorno. Quais são as condições de contorno que eu tenho aqui? Eu preciso ter 4 condições de contorno, porque eu vou integrar 4 vezes. Há 2 relações que a gente tem da mecânica, ou seja, eu derivando o esforço cortante, eu vou obter o menos o meu carregamento distribuído, e eu derivando o meu momento fletor, eu vou obter meu esforço cortante. Então essas são as 2 relações que nós temos na mecânica.
Quando a gente passa para resistências materiais, vamos trabalhar com a equação da elástica, ou seja, vou trabalhar com a rotação e com a deflexão. E perceba, pessoal, que eu tenho as 4 condições de contorno para determinar as 4 constantes de integração que eu vou definir nessa integração. Quais são? O momento aqui em A é 0, ok? A rotação aqui em B, por ser um engaste, o engaste não permite rotação, é 0. E a deflexão, ou seja, a flecha, ou seja, em A e em B é 0, porque são apoios e não admitem deflexão. Ok, pessoal? Tá aí as 4 condições de contorno. Então, é só você trabalhar com as relações diferenciais. Então, a primeira relação diferencial que a gente vai ter, pessoal, é o que? dV dx, ou seja, eu derivando o meu esforço cortante, eu vou obter menos o meu carregamento distribuído, ok? Professor, mas quem é esse carregamento distribuído? Perceba que esse carregamento distribuído ele é linear, então a gente consegue determinar essa expressão linear. Então, esse carregamento distribuído vai ser o que? Perceba que eu vou adotar o x igual a 0 aqui, ó. Aqui é o x igual a 0. Obviamente aqui vai ser o x igual a L. Quando o x é igual a 0, o meu carregamento é 0. Então é uma função que passa pela origem. Então ela só vai ter o que? O coeficiente angular vezes o x. E quem é o coeficiente angular, pessoal? Perceba que essa função é crescente. A partir do momento que eu vou aumentando meu x, o meu carregamento vai aumentando. Até chegar em x igual a L, que eu vou ter o carregamento W, ok? Então, ele vai ser crescente, é positivo. Então, tangente, que é o coeficiente angular, W sobre L. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. W sobre L vezes x, né? É só conferir. Quando x for igual a 0, meu carregamento é 0. E quando x for igual a L, corto L com L, fica W. Ok. Tá entendendo? Então, beleza. Então, vamos para a relação. dV dx vai ser igual a menos o meu carregamento, então fica menos Wx sobre L. Ok? Então, vamos integrar. Integrando, você vai encontrar V de x igual menos Wx ao quadrado sobre 2L mais uma constante C1. Ok? Temos alguma condição de contorno para esforço cortante? Não, nós não temos, né? Nós não sabemos qual é a reação nem A, nem sabemos qual é a reação força em B, tá entendendo? Então nós não temos condição de contorno para esforço cortante. E vamos para adiante. Então a próxima relação que nós vamos ter é, derivando o meu momento m de x em relação a x, eu vou encontrar quem, pessoal? O meu esforço cortante, que vai ser igual a quem? Menos Wx ao quadrado sobre 2L mais C1. Quando eu integro, né? Quando eu integro, eu vou encontrar meu m de x. Que meu m de x vai ser igual a quem? Menos Wx ao cubo sobre 6L mais C1x mais C2, ou seja, momento fletor. Nós temos alguma condição de contorno para momento fletor? Sim, ou seja, aqui no apoio, o valor do momento é exatamente o valor do momento aplicado. Como não tem momento aplicado, o momento em A é 0. Ou seja, olha a condição de contorno. Para x igual a 0, tem-se o meu momento em 0 igual a 0. Noto que eu vou substituir o x por 0, isso aqui vai ser 0. Logo, meu C2 vai ser igual a 0. Beleza, achamos a condição do contorno C2. Pronto, pessoal, acabou as equações, as relações da mecânica, ou seja, dV dx é igual a menos o carregamento e dm dx é igual ao esforço cortante. Agora vamos para a equação da elástica.
Ok? Então a equação da elástica diz o seguinte, que deixa eu até colocar aqui para ficar bem bonitinho. Equação da elástica. A equação da elástica diz que o EI, ou seja, a rigidez, derivada segunda de y dx ao quadrado, vai ser igual ao meu momento fletor, ou seja, menos wx ao cubo sobre 6L mais C1x. Como a gente definiu que C2 é zero, então esqueça. Ok? Quando eu integro esta equação diferencial, eu vou encontrar o dy dx, que isso é a rotação. Ok? Então fica EI vezes dy dx vai ser igual, quando eu integro isso aqui, pessoal, vai ficar como, ó, menos wx a quarta sobre 24L mais C1x ao quadrado sobre 2 mais C3. Ok? Então, nós achamos a rotação. Eu tenho alguma condição de contorno para a rotação? Temos aqui em B, ó. Então, para x igual a L, aqui em B, o valor da rotação é zero, porque lá é um engaste. O engaste não admite rotação, então lá é zero. Ou seja, para x igual a L, tem-se o valor da rotação nesse ponto, em L, igual a zero. Ok? Então, pessoal, quando eu vou trabalhar com isso, eu vou obter, não vou achar nenhuma constante de integração, né? Mas eu vou achar a relação entre C1 e C3, porque vai ficar, ó, EI vezes DY vai ser zero. Então, vamos lá substituir o L, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó, presta atenção. C1 L ao quadrado sobre 2 mais C3 vai ser igual, se eu substituir o L aqui, ó, pessoal, e vai passar, porque isso aqui é zero, vai passar para o outro lado, vai ficar positivo. Aí vai ficar o que, ó, W, corto um L com esse L, L ao cubo sobre 24, ok? Essa é a nossa primeira relação. Então, eu preciso de uma outra relação que vai relacionar os dois, o C1 e o C3, para poder determiná-lo, ok? Então, vamos agora, como eu não tenho mais nenhuma condição de contorno para a rotação, vamos para a deflexão, né? Quando eu integro isso aqui, eu vou obter a deflexão. Então, a deflexão vai ficar como, ó, EI vezes integral dy vai ser a primitiva, vezes y vai ser igual a quanto? Menos wx a quinta, tá entendendo? 5 vezes 24 dá 120. 120 L mais C1x ao cubo sobre 6, né, ó, mais C3x mais C4. Beleza, chegamos na deflexão. Eu tenho alguma condição de contorno para a deflexão? Tenho sim. Para x igual a zero, eu tenho um apoio. O apoio não admite deflexão. Então, esse y lá no apoio vai ser zero. Ou seja, para x igual a zero, tem-se y de zero igual a zero. Quando eu substituir que esse aqui vai ser 0, 0, 0, 0, logo C4 vai ser igual a 0. Ok, pessoal? Achei a constante C4. Só falta quem? C3 e C1. E eu só tenho uma relação. Como é que vai surgir uma segunda relação para poder resolver esse sistema? Na segunda condição de contorno para a deflexão, ou seja, para x igual a L,
ou seja, lá no engaste, eu tenho engaste não admite deflexão, então eu tenho y igual a zero. Então, vamos para a nossa segunda condição do contorno na deflexão. Para x igual a L, tem-se agora o y de L igual a zero. Ok? Então, como é que vai ficar aqui, pessoal? Então, vamos lá fazer bem bonitinho. Para x igual a L, ó, fica C1L ao cubo sobre 6 mais C3L, ok, pessoal? C4 a gente já achou que é zero. Isso aqui é zero porque é exatamente a deflexão. Então, vai passar para o outro lado positivo. Vai ser igual, ó, corto o L, a quinta pelo L, fica L a quarta, W, L a quarta sobre 120. Ok, pessoal? W era 4, porque isso aqui está negativo. Vai passar para esse aqui porque tem um zero, né? Vai somar com zero, fica esse valor positivo. Então, pessoal, nós vamos ter o sistema. Obtém-se, bem bonito, obtém-se o sistema. Ok? Então, qual é esse sistema? Esse sistema vai ser a minha primeira equação, que agora eu tenho as duas relações, né? Ó. C1L ao quadrado sobre 2 mais C3, isso aqui vai ser igual a WL ao cubo sobre 24, né? Perceba, pessoal, que eu posso simplificar essa expressão, porque todos os termos têm L, então posso dividir por L, tá entendendo? Então vai ficar o que, ó? C1L ao quadrado sobre 6 mais C3 vai ser igual a WL ao cubo sobre 120. Beleza? Então, se eu quero resolver isso aqui, pessoal, perceba que eu tenho C3. Se eu multiplicar isso aqui por menos 1, como é que vai ficar? Essa expressão, ela passa a ser negativa. Menos C1L ao quadrado sobre 6 menos C3 vai ser igual a menos WL ao cubo sobre 120 avos, ok? Quando eu somo as duas, pessoal, né? Como eu somo as duas, como é que vai ficar a minha expressão? Eu vou somar as duas, tá entendendo? Ou seja, C1L ao quadrado sobre 2 menos C1L ao quadrado sobre 6. Aí vai ficar C1L ao quadrado sobre 3. Ok? Vai ser igual a quanto? WL ao cubo sobre 24 menos WL ao cubo sobre 120. Né? Ó, vou fazer a operação desses dois. Ok? Aí vai ficar WL ao cubo sobre 30. Ok? Pode fazer a calculadora. Logo, o C1 vai ser igual a quanto, pessoal? Corta esse aqui com esse aqui, fica WL sobre 10. Ok? Pessoal, achei o C1. Note que o C1, pessoal, onde foi que o C1 surgiu? No esforço cortante, tá vendo? O C1 surgiu no esforço cortante. Então, a dimensão dele tem que ser de força. Por isso que eu tenho aqui, ó, W vezes L, ou seja, o W é tonelada por metro, vezes o L, que é metro, corta metro, fica tonelada, então tá ok. Então é sempre bom vocês fazerem essa análise dimensional, então tá ok. Para acharmos o C3, pessoal, é só utilizar qualquer relação. Vamos utilizar essa relação aqui, ó, né? Fica C3 vai ser igual a WL ao cubo sobre 24, WL ao cubo sobre 24, né? Vai passar para o outro lado, menos L ao quadrado sobre 2, vezes C1, que nós encontramos WL sobre 10. Ok, pessoal? Então, aqui quando vocês executam
essa expressão na calculadora, vocês vão encontrar menos WL ao cubo sobre 120. Ok, pessoal? Então, aqui está estabelecido tudo o que você precisa para saber as reações de uma barra sujeita a esse carregamento, ou seja, tanto as forças nas vinculações como os momentos, né? Para esse caso, o meu esforço cortante, que eu vou determinar as forças, vai ser dado por quem, pessoal? Menos WX ao quadrado sobre 2L mais C1, ou seja, mais WL sobre 10, mais WL sobre 10. Ok? E o meu momento fletor, M de X, né? M de X vai ser igual a quem? Ó, menos WX ao cubo sobre 6L mais C1WL sobre 10 vezes X. Ok, pessoal? Então, nesse caso aqui, como eu tenho essa estrutura aqui, ó, engaste, né, ó, com um carregamento triangular atuando aqui W. Se eu quero saber qual é a reação que eu vou ter aqui em A, então é só substituir o x igual a zero. Então, eu vou achar um esforço cortante de WL sobre 10. Então, aqui vai ter uma reação de WL sobre 10. Ok? Se eu quero saber aqui em B, é só substituir o x igual a L. Quando eu substituo o x igual a L aqui, pessoal, eu vou encontrar menos 2WL sobre 5. O que é que significa dizer esse menos 2? Tá? Significa dizer que o esforço cortante é negativo. Como eu estou mais à direita e o meu esforço cortante é negativo, esse valor está para cima, ou seja, o valor de 2WL sobre 5. Ok? Se eu quero saber qual é o valor do meu momento, é só substituir. Quando eu substituo x igual a zero, nota que isso aqui vai zerar, e realmente é, ó, aqui é um apoio, não tem momento, ok? É zero. E quando eu substituo x igual a L, vocês vão lá na calculadora e vocês vão encontrar esse momento igual a WL ao quadrado sobre 15. Vocês vão encontrar esse valor negativo, ou seja, esse momento fletor, ele atuando na estrutura vai gerar a boquinha triste. Então, realmente é. Ok, pessoal? Então, ó, o WL ao quadrado sobre 15, que foi o que nós utilizamos na determinação da reação lá, pessoal, como o valor correto, ok? Que você substituindo o W por 2, que é o carregamento, e o L por 4, você vai encontrar 2,13333, uma dízima tonelada mesmo. Ok, pessoal? Então, com isso, nós conseguimos determinar o nosso vetor S0. Então, vamos trabalhar com o vetor S0. Esse vetor S0 vai ser igual a quem? Primeira posição relativa à chapa 1, que é essa chapa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa chapa aqui. Então, o que foi que aconteceu? Nós temos 3 momentos atuando, devido a 3 carregamentos em barras que chegam, saem dessa chapa. Então, o que eu vou fazer? Determinar a resultante. Então, perceba que eu tenho 2 aqui, ó, negativo, que está no sentido horário. Tenho 2 positivo, que está no sentido anti-horário. Um anula o outro. Então, a minha resultante vai ser esse 2,5. Como está no sentido horário, pessoal, vai ser negativo. Então, aqui na primeira posição relativa à chapa 1 vai ser 2,5 tonelada metro. A segunda posição relativa à chapa 2, né, ó. A chapa 2 não tem momento atuando. Ah, professor, tem... Não, esse 5 está atuando aqui nessa placa aqui, ó. Essa chapa 2, ela só tem relação com essa barra e essa barra. Essa rótula não deixa passar. Ou seja, quando você aplica esse momento,
essa rótula não deixa de transmitir esse momento para essa chapa. Então, no valor dessa chapa, você vai encontrar zero, né? Por isso que quando a gente coloca um momento atuando na rotulação, pessoal, você tem que colocar ele cortando a rotulação para dizer que esse momento está atuando aqui nessa barra e não nessa aqui, ok? Lá no F2 tem como vocês fazerem isso, né? Que a gente vai ter uma aula montando essa estrutura no F2. Depois, relativo à chapa 3, vai ter esse valor de 2,1333. Perceba que ele está no sentido horário, né? Então, ele vai ser negativo. Então, menos 2,333 tonelada-metro, uma dízima, né? Ó. Vamos agora relativo ao apoio 4, né, ó, que nós definimos como sendo o apoio 4, esse apoio aqui. Então, quando vocês vão perceber, vocês vão ter o que? Menos 3 toneladas. Ok? Cuidado para não confundir os dois. Isso aqui, quando nós estabelecemos o sistema de referência, esse aqui é o apoio 4 e esse aqui é o apoio 5. Então, a reação aqui é exatamente desse carregamento que está atuando aqui nessa barra horizontalmente, né? Então vai ter essa reação aqui, né? De quanto? Menos 3 toneladas. E por último, graças a Deus, aqui o apoio 5, né? Que vai ter uma reação de menos 10 toneladas. Então, pessoal, está determinado o nosso vetor devido ao carregamento externo. Gostaram da aula? Trabalhosa, né? Mas é muito interessante, pessoal. Quando vocês não tiverem nada para fazer, tá entendendo? Só vão resolver a equação da linha elástica, vão trabalhar com análise. Não é difícil. O que vocês têm que ter é gosto, né? Ou seja, vocês têm que aprender a gostar e trabalhar em análise das estruturas. Não é difícil. É só exercitar. Até a próxima aula.